Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê, e este é o canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Para você que ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui no canal. Esta videoaula é uma parceria com a Círculo, então agora separa aí a agulha de crochê e o material necessário para conferir o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 3 novelos do fio hobby na cor 10, que seria o branco, 3 novelos do fio hobby na cor 1789, que é o cítrico, 4 novelos do fio hobby na cor 6570, que é o lavanda, agulha para crochê número 4,5, tesoura e fita métrica. Antes de dar início à produção da blusa, é preciso medir a maior parte do corpo, sendo o busto ou o abdômen. Com base nessa medida, vou acrescentar mais 10 centímetros. Vou dar um exemplo. O meu busto mede aproximadamente 98 centímetros. Então, somando mais 10 centímetros, vou ter aí 108 centímetros de circunferência total. Agora, eu divido 108 centímetros por 6, porque ao longo da construção da peça, mesmo que para diferentes tamanhos, eu vou fazer a emenda de 3 motivos para a parte da frente e 3 motivos para a parte de trás, totalizando 6 motivos na circunferência. Então, 108 centímetros dividido por 6 é igual a 18. Ou seja, para cada motivo, eu vou tecer o número de carreiras até atingir 18 centímetros para a sua extensão. E vai mais uma observação. Para o passo a passo deste vídeo, eu estou produzindo uma peça tamanho M, mas ao longo da aula eu vou compartilhar aqui uma sugestão de medidas para os tamanhos P e G. Agora vamos tecer o primeiro motivo, que será igual aos demais. A blusa é construída a partir da emenda de vários quadrados de crochê. E agora eu vou ensinar o primeiro motivo, que nada mais é que um quadrado fechado. Para começar, eu vou iniciar com o nozinho do crochê, que não conta como correntinha ou ponto, e a partir dele eu vou tecer 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, eu insiro na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu teço 3 correntes para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e teço aqui mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Vejam só que nós temos o total de 3 pontos altos. Teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço que há no anel e preencho novamente com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito 3 pontinhos altos, novamente 3 correntes de separação, dou a laçada dentro do espaço do anel, preencho com 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Novamente, 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço do anel e teço aqui o total de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas de separação, insiro pegando lá na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas que eu fiz para o ponto alto e faço ponto baixíssimo. Bom, aqui nós já temos a primeira carreira do quadrado. Agora, vamos para a segunda. Eu vou inserir a agulha pegando dentro do pontinho em que eu fiz o ponto baixíssimo. Puxo o fio, faço aqui ponto baixo e faço uma correntinha. Então, esse é o nosso primeiro ponto alto da segunda carreira. Dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Então, se aqui eu tenho o total de 3 pontos, vou ter 3 pontos aqui. Agora, para dentro desse espaço, nós faremos o aumento do quadrado, que será a partir de um ponto leque, composto por 2 pontos altos, 1 e 2, 3 correntinhas e mais 2 pontinhos altos dentro desse espaço, 1 e 2. Feito o pontinho leque, agora vamos preencher com um ponto alto para cada ponto de base, 1, 2 e 3. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, vou inserir dentro desse espaço e teço 2 pontos altos, 3 correntinhas e novamente 2 pontos altos, 1 e 2.
Vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, totalizando 3 pontinhos. E agora eu repito novamente o pontinho leque. Então, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Você vai tecer dessa forma até concluir toda a extensão do quadrado. Feito o pontinho leque, agora para encerrar, eu vou inserir pegando na correntinha do primeiro ponto alto, faço ponto baixíssimo e novamente vou subir com um ponto baixo mais uma correntinha para começar do primeiro ponto alto da próxima carreira. Então, insiro pegando dentro do espaço em que eu fiz o ponto baixíssimo, faço pontinho baixo e uma correntinha. Dou a laçada e agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base e ao chegar na lateral, ou seja, dentro desse intervalo, eu vou fazer aqui o pontinho leque. Então, 2 pontos altos, 1 e 2, 3 correntes e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Feito o pontinho leque, agora eu vou dar sequência tecendo um pontinho para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui um pontinho para cada ponto, não podendo esquecer de nenhum pontinho de base, até chegar no intervalo. Ao chegar aqui, repito o pontinho leque. Então, 2 pontos altos, 3 correntes e novamente 2 pontos altos. Bom, vejam só que o esquema é o mesmo da carreira anterior. Então, nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base e sempre que chegar nesse intervalo, ou seja, nessa voltinha do quadrado, nós vamos tecer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. E vamos seguir tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Agora, eu vou dar continuidade até completar a carreira. Vejam só que aqui eu finalizei o último pontinho leque da sequência do quadrado e aqui restaram 2 pontinhos para que eu possa terminar a carreira. Então, eu teço aqui um pontinho e mais um para que eu possa completar a sequência de pontos. Encerro pegando na correntinha do primeiro pontinho alto que eu fiz, faço ponto baixíssimo, insiro novamente dentro desse espaço, faço ponto baixo, uma correntinha, comecei o primeiro ponto alto e agora eu vou dar sequência às próximas carreiras dessa mesma forma. Então, vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar dentro desse intervalo, vou fazer aqui pontinho leque composto por 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontinhos altos e vou dar sequência tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, o número de carreiras deve ser de acordo com a medida desejada. Como eu estou fazendo o tamanho M e segundo os cálculos que eu apresentei anteriormente, esse quadrado deve apresentar uma medida aproximada de 18 centímetros. Então, eu vou tecer o número de carreiras até atingir 18 centímetros. Lembrando que nós não estamos tecendo 18 carreiras, mas vamos ficar atentos aos centímetros. Aqui eu finalizei o quadrado, eu teci o total de 6 carreiras que medem aproximadamente 18 centímetros. Bom, o número de carreiras tão pouco importa e isso pode variar de acordo com a tensão do seu ponto. Feito isso, agora eu vou cortar e arrematar o fio. Venho com a tesoura, corto, aqui eu já finalizei com um ponto baixíssimo e puxo, prontinho. Nós temos o primeiro quadrado finalizado. Agora, com um fiozinho de outra cor, eu vou fazer o contorno em volta do quadrado para facilitar a emenda de um quadrado no outro. Vejam que eu estou com um fiozinho de cor lavanda, mas você pode aí tecer com a mesma cor do quadrado, ou seja, não haveria necessidade de romper o fio verde e eu poderia tecer esse contorno com o fiozinho do próprio quadrado. Mas como eu quero destacar essa cor lavanda no restante da peça, então vou utilizar
este fiozinho. Eu vou inserir a agulha pegando dentro desse espaço, vou puxar o fio e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, vou tecer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e mais 3 correntinhas de separação. Insiro pegando dentro desse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, faço ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, vou distribuir pontinhos baixos e correntinhas dessa forma. E agora, ao chegar aqui dentro desse intervalo, vejam só que eu pulo esse pontinho aqui, eu tenho uma corrente, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um pontinho baixo para dentro desse intervalo. E agora, faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte, faço ponto baixo. Para finalizar o contorno, vejam que aqui eu fiz uma correntinha, eu vou inserir na segunda corrente, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Agora, eu vou fazer o mesmo contorno num próximo quadrado, já finalizado, e farei a emenda em quaisquer uma dessas laterais aqui do quadrado. Para fazer a emenda é muito simples. Vejam só que aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Ao todo, nós temos que tecer 3 correntinhas para a lateral. Então, eu vou fazer uma correntinha. A segunda correntinha eu faço ponto baixo prendendo no quadrado que já está finalizado e depois eu teço mais uma correntinha para fazer o ponto baixo. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma corrente. Vejam que ambos os quadrados estão para o lado direito, apontado para a minha direção. Então, eu insiro a agulha, passando por debaixo dessa alcinha, puxo e faço ponto baixo. Faço uma corrente e volto para dentro desse mesmo espaço e faço ponto baixo. Agora, o restante é uma correntinha e um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, para os espaços que nós temos uma correntinha, nós vamos preencher com ponto baixo. Eu vou inserir pegando nesse espaço em que eu tenho uma corrente, faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, pulo um ponto de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço em que nós temos uma corrente, insiro e faço ponto baixo. Volto, pulo um pontinho de base e teço um ponto baixo. Novamente, insiro pegando no próximo intervalo de uma corrente, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, nós faremos a emenda costurando dessa forma, ou seja, eu vou substituir a correntinha por ponto baixo, sempre prendendo nesse intervalo. Novamente, insiro pegando dentro do espaço em que nós temos uma correntinha, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base e teço um ponto baixo. Vou fazer a junção dessa lateral e volto para mostrar para você a finalização dessa emenda. Para finalizar a junção dessa lateral, eu faço então uma corrente, insiro pegando nessa alcinha aqui do quadrado que já está finalizado, faço um ponto baixo, mais uma correntinha e teço um ponto baixo pegando nessa parte aqui do espaço que nós temos as 3 correntinhas de base. Agora, eu vou finalizar essa etapa da mesma forma como eu teci anteriormente para o contorno do quadrado. Então, pulo um ponto, faço uma corrente, um ponto baixo, pulo um ponto, faço uma corrente, um ponto baixo, pulo um ponto, faço uma corrente, ponto baixo. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão. Para finalizar, vejam que aqui eu fiz uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou inserir na segunda corrente, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. E agora eu vou fazer a emenda do quadrado lavanda logo abaixo do quadradinho branco.
E essa emenda, ela vai ser idêntica a essa que nós tecemos aqui, porque faremos a junção de apenas uma lateral. Então, a mesma distribuição de pontinhos que eu fiz para esse lado, eu vou repetir para esta lateral aqui. E aqui nós temos a junção do terceiro quadrado já finalizada, lembrando que o método de união dessas duas peças é idêntico a esse aqui, porque nós estamos tratando de apenas uma lateral emendada. Agora, para o quarto quadrado, é necessário fazer a junção de duas laterais. O processo é o mesmo, a única diferença é que nós vamos fazer a junção, então, de duas laterais para uma única peça. Então, eu vou virar a peça dessa forma para facilitar a junção e a emenda é basicamente a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um ponto baixo para essa lateral, vou fazer uma correntinha, vou inserir a agulha pegando na lateral desse quadrado lavanda, faço aqui um ponto baixo e uma corrente, volto para dentro da lateral do quadradinho branco e faço ponto baixo. Agora, eu insiro pegando dentro do intervalo em que nós temos uma correntinha, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base, faço ponto baixo. Insiro pegando no próximo intervalo, faço ponto baixo, volto para o quadradinho branco, pulo um ponto de base e faço ponto baixo. Então, o processo de emenda é basicamente a mesma coisa. Eu vou dar sequência na emenda até chegar aqui e volto para mostrar para você. Feita a emenda da lateral, agora eu vou fazer aqui uma correntinha, vejam só que eu já fiz um ponto baixo para este espaço e eu vou passar a agulha em forma diagonal. Vou puxar o fiozinho, vou fazer ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha, volto prendendo com ponto baixo dentro desse espaço e agora eu vou fazer a emenda da segunda lateral. Então, eu insiro pegando dentro desse intervalo de uma correntinha, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base, para o próximo pontinho um ponto baixo. Novamente, para o intervalo, faço aqui um ponto baixo, pulo um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Vou finalizar essa emenda dessa forma e depois concluir toda a etapa, encerrando aqui. Para concluir a emenda, aqui eu já fiz um pontinho baixo, uma correntinha, insiro pegando na alcinha, faço um ponto baixo, uma corrente e finalizo com um ponto baixo. Agora fica muito mais fácil de concluir essa etapa. É só tecer uma corrente, pular um ponto de base e um ponto baixo. Uma corrente, pular um ponto de base e um ponto baixo. Bom, eu vou tecer dessa forma até concluir toda esta parte aqui do contorno da emenda. Para finalizar, insiro na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! E aqui nós temos 4 quadrados finalizados e emendados. Bom, agora que você já sabe como fazer a emenda de 4 quadrados, fica muito mais fácil de você fazer a emenda de todo o restante. E para facilitar a construção da sua blusa, eu vou disponibilizar a seguir um esquema de montagens e medidas para te auxiliar na confecção dessa peça. Aqui você encontra o esquema de montagem com a distribuição das cores, as medidas dos quadrados para cada tamanho, sendo para tamanho P 16 cm, para tamanho M 18 cm e para tamanho G 20 cm. E ao lado você confere a quantidade de quadrados de cada cor, sendo 8 quadrados brancos, 8 quadrados na cor roxo lavanda e 10 quadrados na cor verde. Após a montagem da peça, teremos esse resultado. Concluída a emenda de todos os quadrados, agora nós vamos iniciar o acabamento da peça. Então, eu vou começar pela manga. A mesma quantidade de pontos e carreiras que eu vou tecer deste lado, você vai reproduzir na outra manga. Então, para iniciar, vejam só que nós temos aqui a junção dos dois quadrados. Eu vou inserir a agulha dentro desse intervalo das 3 correntinhas,
vou puxar e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer aqui 2 correntes, vou dar a laçada, vou inserir pegando nesse espaço da junção dos 2 quadrados, vou fazer aqui um ponto alto, não finalizo, dou a laçada, vou para o próximo intervalo, faço um pontinho alto, não finalizo. Vejam só que eu tenho 3 pontinhos na agulha, dou a laçada, puxo tudo. Agora, eu vou inserir pegando nesse intervalo em que nós tecemos uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Eu pulo um ponto baixo, no próximo intervalo, teço um pontinho alto. Pulo um ponto baixo, no próximo teço um pontinho alto. E dessa forma, eu vou estreitar levemente o punho. Novamente, pulo um ponto baixo e teço um pontinho alto, pegando no intervalo que nós temos de uma correntinha. Ao chegar na junção dos 2 quadrados, eu repito, então eu faço um ponto alto e não finalizo, guardo na agulha, insiro pegando na junção dos 2 quadrados, faço um ponto alto, não finalizo, e aqui dentro desse intervalo faço um ponto alto, não finalizo, dou a laçada, puxo tudo e volto tecendo um pontinho alto para cada intervalo da correntinha, pulando sempre um ponto baixo de base. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando no alto dos 3 pontos altos fechados juntos, faço ponto baixíssimo. Agora eu vou alternar um ponto alto em relevo e um ponto alto. Então, eu vou iniciar com o pontinho alto em relevo. Eu vou passar a agulha por detrás desses 3 pontinhos altos fechados juntos, vou puxar e vou fazer aqui um ponto baixo. Teço mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, aqui eu tenho um pontinho alto em relevo. Dou a laçada e no ponto alto seguinte, de base, faço um ponto alto. Dou a laçada, no próximo pontinho, empurro para frente e faço ponto alto em relevo. Para o ponto seguinte, faço apenas um ponto alto. Para o ponto ao lado, faço ponto alto em relevo. Eu vou tecer dessa forma até concluir toda a carreira. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando lá na correntinha do ponto alto que eu fiz no início, faço aqui ponto baixíssimo e agora eu vou distribuir um pontinho alto em relevo pegando no pontinho alto em relevo e um ponto alto para um ponto alto de base. Então, eu vou passar a agulha por detrás da correntinha, faço aqui ponto baixo em relevo e faço mais 2 correntes para compensar a altura do primeiro ponto alto. No ponto ao lado, vejam que é um ponto alto comum, então eu faço um pontinho alto. Dou a laçada, pego no pontinho alto em relevo, trago ele para frente e teço um pontinho alto em relevo. Então, para o ponto alto eu faço ponto alto e para o ponto alto em relevo eu teço ponto alto em relevo. Então, eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, insiro pegando na correntinha do primeiro ponto alto, faço ponto baixíssimo e agora vamos para a quarta carreira em que vamos tecer de forma idêntica. Vamos fazer um ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo e um ponto alto para o ponto alto de base. Então, passo a agulha empurrando os pontinhos para frente, teço aqui pontinho baixo em relevo, faço mais 2 correntinhas e teço um ponto alto para o pontinho alto de base e um ponto alto em relevo para o pontinho alto em relevo. Vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Finalizada a quarta carreira, agora eu vou para a última carreira de acabamento. Eu optei por tecer o pontinho caranguejo, mas você pode substituir pelo ponto baixo. Bom, para começar o ponto caranguejo, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou inserir pegando no pontinho de trás e vou fazer ponto baixo. Então, o ponto caranguejo nada mais é que o pontinho baixo feito de maneira invertida. Então, eu insiro no pontinho de trás e faço ponto baixo. Vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira de ponto caranguejo, eu insiro a agulha pegando na primeira correntinha,
puxo o fiozinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Então, essa mesma quantidade de pontos e carreiras você vai reproduzir na outra manga. Antes de dar início ao acabamento da gola, aqui vai uma dica para o pessoal que vai fazer tamanho P. É importante que a passagem aqui da cabeça tenha no mínimo 20 centímetros para a parte da frente e 20 centímetros para a parte de trás, porque esse fiozinho ele cede, então você consegue passar a cabeça e a gola não vai enforcar. Agora, caso você teça aí 16 centímetros como foi orientado anteriormente e faça a junção completa dos quadrados, você vai ter dificuldade de passar a cabeça. Então, o que eu sugiro? Teça os quadrados sendo 16 centímetros para tamanho P, mas não faça a emenda até o final do quadrado. Deixe aqui uma leve abertura para as laterais. Então, para fazer o acabamento da gola, eu vou fazer uma carreira de ponto caranguejo e não vou pular pontos. Eu vou preencher cada espaço desse aqui com um pontinho caranguejo. Vou inserir a agulha pegando aqui no início do quadrado, vou fazer 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou fazer aqui uma corrente para começar o primeiro pontinho caranguejo, vou inserir pegando no pontinho baixo e vou fazer ponto caranguejo. Vou inserir pegando dentro desse espaço da correntinha e vou fazer ponto caranguejo. Então, eu vou contornar toda a gola dessa forma com pontinho caranguejo, sem pular pontos. Para finalizar a carreira de ponto caranguejo, insiro pegando na primeira correntinha que eu fiz para iniciar, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Todos esses fiozinhos do arremate eu sempre escondo pela parte avesso com auxílio de uma agulha de espessura menor. Então, eu passo o fiozinho por entre os pontos. Agora, vamos para a barra da blusa. Nós vamos trabalhar o barrado da blusa da mesma forma como tecemos as mangas, com uma única diferença. Eu não vou pular os pontinhos, ou seja, eu vou tecer um ponto alto para cada pontinho, sendo o ponto baixo e a corrente. Mas nós vamos fazer então os 3 pontinhos altos fechados juntos na união de 2 quadrados. Nós vamos tecer também 4 carreiras, sendo a primeira distribuindo ponto alto, as outras 3 alternando ponto alto em relevo e a última sendo ponto caranguejo. Então, para começar, eu insiro a agulha, puxo o fiozinho e faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer 2 correntes, vou dar a laçada, vou fazer um pontinho alto e não finalizo na junção dos 2 quadrados, dou a laçada e no intervalo do próximo quadrado faço um pontinho alto. Agora, eu dou a laçada e puxo tudo. Feito isso, dou a laçada, teço aqui um pontinho alto para o ponto baixo e um pontinho alto para o intervalo da corrente. Um pontinho alto para o ponto baixo e um pontinho alto para o intervalo da corrente. Bom, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão da carreira. E este é o resultado do barrado pronto. E aqui nós temos a peça finalizada. E aí, gostou? Deixa aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Aprendiz de Crocheteiras e também no meu Instagram, @BrunaSpijac. Um grande beijo e até a próxima!